por mais que algumas vezes a gente olhe para a circunstância e vê e pensemos que no meio da circunstância Deus não vai agir, Deus está agindo. Se Deus não está agindo na circunstância, Deus está fazendo a circunstância mudar a minha e a tua perspectiva de vida. Porque o Senhor, Ele não trabalha em meio de revelações, o Senhor trabalha em meio da fé. Se o Senhor, todas as vezes que nós pedimos a Ele, Senhor, vem a mim. Senhor, me revela algo. Senhor, aparece por mim. Senhor, faça isso, faça aquilo. Se o Senhor aparecesse todas as vezes que nós pedimos, nós estaremos carentes de revelação. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós estejamos carentes da presença dEle, da manifestação dEle. Que nós sejamos dependentes dEle. É isso que Deus espera de nós. Que a cada dia mais nós estejamos dependentes do nosso Senhor. E que possamos a cada dia mais conhecer a face de Deus. Para quem eu não dei a paz do Senhor e para quem se chegou e estava ouvindo a oração, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus possa falar na tua vida e que por mais que a gente está dentro da nossa casa e a gente escute a oração, que você faça a oração dentro dessa casa também. Porque Deus quer tocar você, Deus quer que você sinta a presença dEle, do seu jeito, da tua forma, da tua maneira. Porque Deus, Ele é para todos. E Ele toca em todos. E Ele espera que eu e você clamemos a Ele. É o que diz Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Mas primeiro a gente precisa clamar. Primeira atitude tem que vir de nós. Primeira mudança tem que partir de nós. Deus é aquele que é o pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas Ele também é aquele que espera pacientemente, por mais que a ovelha esteja perdida, Ele espera até encontrar ela no lugar certo para poder trazê-la de volta. Mas o Senhor, de maneira nenhuma, assim como a pastora Edileuza sempre diz, Ele não faz nada por força nem por violência. Ele espera que eu e você, verdadeiramente, nos curvemos diante da presença dEle e estejamos fielmente esperando a palavra dEle, quer seja boa aos nossos olhos, quer seja má aos nossos olhos, mas que possamos respeitar a vontade do Senhor, qualquer que seja. Quero que os irmãos abram no livro de João, capítulo 4. Quero que vocês compartilhem comigo essa palavra muito conhecida. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, ao qual vai dizer assim: a mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria a água da vida. Disse-lhe a mulher: Senhor,
tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis: quem é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorai o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais, que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Até aqui, por enquanto. A gente vai ver que Jesus, ele tinha um ministério muito forte, tem um ministério muito forte, porque a Bíblia mesmo nos diz que o reinado de Jesus, ele seria para sempre, ele não teria fim. Mas vai dizer a palavra de Deus que antes de Jesus chegar até a terra, antes de se cumprir a sua vinda, havia alguém também ali do meio ali que foi levantado por Deus para que pudesse ali preparar um caminho, preparar ali o caminho para que Jesus pudesse passar. Esse homem era o nome de João, cujo todas as pessoas o conheciam como João Batista. E esse João, ele batizava e pregava o evangelho com verdade. E ele não se preocupava com o que os outros haviam de pensar, com quem havia de agir. Ele pregava o que ele veio para fazer. Era um profeta usado por Deus, era um homem usado por Deus, um homem que foi escolhido por Deus. E a gente vai ver que esse João, ele batizava muitas pessoas com água, mas ele sempre dizia: eu batizo com água, mas virá alguém que batizará vocês com fogo. E quando este vier, vocês têm que seguir a ele. João, por mais que ele tivesse a sua importância na história de Jesus, no caminho, na preparação de Jesus, ele de maneira nenhuma tomou o lugar de Jesus ou quis se fazer o tal. Ele simplesmente entendia o lugar dele e a forma que ele era usado. Vai dizer a palavra então que Jesus vem, e quando Jesus aparece para João para ser batizado, João olha para ele e fala: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés.
Mas ele já sabia que Jesus teria que passar por ele para que se iniciasse o ministério. Porque Jesus estava nessa terra não somente para nos salvar, mas também para nos dar um exemplo. E aí vai nos dizer que João, então, olha para Jesus, batiza Jesus. E a partir desse momento, muitos veem que Jesus ali inicia seu ministério depois de voltar do deserto. E ali Jesus começa a ter seus próprios seguidores. Mas João, ele sempre falou para aqueles que seguiam a ele mesmo, falava, olha, você tem que seguir aquele, é aquele que é a verdade, é aquele que é o pão da vida, é aquele que veio para nos salvar, aquele é o cordeiro que veio para nos remir de todo pecado, para nos livrar de todo pecado, para tirar toda a imundícia da nossa vida. Porque antes que ele viesse, eu quero diminuir e é necessário que ele cresça na minha vida. Eu preciso também dessa salvação. Eu preciso também desse evangelho. João Batista, ele não se preocupava com o que as pessoas pensavam dele. Então, somente que ele vivia dentro do deserto, vestia umas roupas que muitas pessoas ali não vestiam, comia coisas que muitas pessoas ali talvez não se agradavam. Ele pregava coisas que muitas das vezes não agradavam o ouvido das outras pessoas. Ele falava, arrependei-vos. Falava muitas coisas ali para o povo de Israel. E muitos ainda o seguiam, porque muitos tinham ali vontade de conhecer o verdadeiro evangelho. Vai dizer a palavra aqui, ao qual nós lemos que, versículo 1, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, Jesus saiu da Judeia e foi para Galileia. Vai dizer a palavra de Deus que quando Jesus ouviu o bochicho, quando Jesus viu que havia ali começado uma contenda entre ministérios, Jesus saiu de lá, e sendo Jesus. Vai dizer que quando Jesus ouviu que os fariseus estavam começando a criar contendas entre seguidores de Jesus ou seguidores de João Batista, Jesus, ele se separou, porque Jesus, ele não habita em contenda, Jesus, ele não habita em discussão, Jesus, ele não habita em lugar de discórdia. Mesmo sendo Jesus, mesmo sendo o próprio seguidor a qual devia ali o povo seguir, Jesus não fez ali razão, ali briga por ministério de João Batista, porque Jesus, ele dava testemunho de João Batista sendo um homem de Deus. Mas é a palavra que por saber disso, Jesus ali pega todo ali o povo que eu segui e fala, vamos para Galileia. E uma coisa interessante é que Jesus, além de ver o seu próprio povo ali, que ele veio para fazer tal coisa, ele sabia, ele colocava primeiramente ao que ele veio fazer, o que o Pai enviou. Então nós temos que estar atentos, porque muitas das vezes dentro do ministério, ao qual depois mais para frente nós vamos ver que Paulo, quando estava ali na igreja de Corinto, vai dizer que apareceram algumas pessoas e começaram a dizer, mas eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, é assim, eu sou dele porque ele veio antes, eu sou dele porque ele veio depois, mas Paulo é mais usado, o Apolo também é, e ficava nessa briga. E Paulo deu fim falando, nem de um nem de outro, eu semeei, um regou, mas é Deus que dá o crescimento. Vocês têm que parar e entender que vocês têm que seguir a Deus. Não é irmão A, não é irmão B, não é pastor A, não é pastor B, não é ministério A, não é ministério B. É seguir a Deus. E Jesus, ele colocava o ministério acima de todas as outras coisas. Jesus, ele não levava nada para o lado pessoal. Jesus, ele levava o lado do ministério. E a gente tem que estar atento, porque muitas vezes acontece coisa dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso meio, até mesmo ministerial, que nos faz levar para o lado pessoal. E Jesus não quer que nós levemos nada para o lado pessoal. Que nós coloquemos verdadeiramente o ministério acima. Não entenda mal, não estou querendo que você largue a sua família, ou isso, aquilo, outro, ou faça coisas erradas para poder colocar o seu ministério, para vencer no seu ministério. Não, a questão é que Jesus, ele nos fala que nós temos que perder algo para ganhar algo. A palavra mesmo vai nos dizer isso,
que aquele que perde é aquele que ganha, e aquele que quer ganhar é o que perde. Então nós temos que perder a nós mesmos, nos colocar no lugar de Jesus, pensar como Jesus, agir como Jesus. E Jesus, ele não tomava dor de ninguém. Jesus, ele ensinava a verdade, assim como João estava ensinando. Olha, se vocês querem a verdade, reconheçam a verdade, se arrependam de verdade, se batizem na verdade, mas reconheçam que eu batizo com água, mas haverá alguém que batizará vocês com fogo. E quando este vier, o mundo será transformado. E todo aquele que ainda não se arrependeu vai ter tempo para se arrepender, mas se alerta, porque o tempo já está próximo. Então é necessário que vocês diminuam e que ele venha crescer. Mas é a palavra que Jesus, vendo ali a situação que estava sendo criada, Jesus se separa, Jesus fala: eu não suporto isso, eu não suporto ter divisão, eu não suporto ter ali uma separação, porque Jesus, ele não trabalha com esse tipo de coisa. Jesus, ele trabalha na somatória, Jesus trabalha na multiplicação, Jesus trabalha em coisas boas. E quando divide algo, não é de acordo com o Senhor. Assim como vai dizer a palavra, Paulo diz que mesmo o menor membro do seu corpo, ele tem uma grande importância, porque não é muitas das vezes o cargo que te faz importante, sim a doação que você faz para Deus. Vai dizer a palavra que Jesus, ele sai e fala os discípulos: nós vamos para Galileia, vamos sair de Judeia e vamos para Galileia. Mas vai dizer o versículo 4 que era necessário passar por um lugar, e este lugar se chamava Samaria. E a gente sabe que os judeus, eles tinham uma rixa com os samaritanos e os samaritanos com os judeus. Os samaritanos, eles não se consideravam judeus, mas se consideravam descendentes de antigos israelitas. Os judeus, eles seguem o Pentateuco, né, de Moisés, as leis de Moisés. Já os samaritanos, eles seguiam as leis deles, as formas dele. E a gente sabe que no sentido figurado, até mesmo em alguma das parábolas que o nosso Senhor Jesus ensina, a gente vai ver que Jesus, ele fala de uma parábola do bom samaritano, ao qual nos dá visão de que um samaritano era uma pessoa que ajudava o próximo, uma pessoa que era caridosa, uma pessoa que tinha amor, uma pessoa que se compadecia da dor do outro. Mas na realidade, se a gente for para analisar, né, porque Jesus estava querendo naquela hora dar um exemplo de que a gente não deve ver cara, coração, cor, raça, credo para ajudar uma pessoa, né? Por mais que o Pentateuco ensina ali, os que estavam passando por aquele lugar viram um homem morto, mas não ajudaram. Jesus estava querendo dizer que a gente não pode fazer acepção de pessoas. Se alguém está precisando de ajuda, a gente tem que estender a mão, quer seja quem for. Muitas das vezes a gente, no meio da caminhada, assim como Jesus, não quer dizer que Jesus, ele entrou e queria brigar com alguém. Mas Jesus, ele teve inimigos por pregar a verdade. Quer dizer que, assim como foi a palavra da semana passada, que quando nós nos entregamos verdadeiramente para Deus, nós encontramos inimigos. E muitas das vezes esse próprio inimigo somos nós mesmos, que não damos o braço a torcer, a reconhecer que a gente não pode ver cara, a gente não pode ver credo, a gente não pode ver cor, raça. A gente tem que ajudar. A nossa missão aqui é ajudar e ter caridade. Mas se a gente for analisar quem era o samaritano naquela época, eles tinham um lugar ali de adoração, a qual era esse lugar onde Jesus foi repousar, na cidade de Sicar, perto aonde Jacó ali deu a herança a José. E ali, quando Jesus se cansou, Jesus repousou, Jesus sentou. Mas ele já sabia o que iria acontecer ali. A gente sabia que os samaritanos, eles iam até um lugar onde, como na cidade de Sicar, em Siquém, no caso de Jacó, que Jacó levantou um altar ali para adorar a Deus e chamou aquele altar Deus de Israel. E o povo de samaritano ia até lá para entregar sacrifícios em expiação de pecados. Mas o povo de Jerusalém falava para eles: não é aí, não adianta nada vocês irem até este lugar e entregar sacrifícios para que Deus perdoe os seus pecados, porque não vai acontecer nada. Se vocês querem ser perdoados, tem que ser entregue sacrifício em Jerusalém, no templo de Jerusalém. E eles não queriam fazer isso, queriam seguir as suas próprias vontades, queriam seguir a sua própria lei, criar a sua própria lei. Mas vai dizer a palavra de Deus que Jesus, ele vai até este lugar, entra por Samaria. Segundo o versículo 4, era necessário passar por lá, porque
Quando a gente vai ver a história, se a gente for ver como a gente está explicando aqui, que os discípulos, quer dizer, os judeus não falavam com o povo samaritano, então eles evitavam passar por Samaria. Eles preferiam dar a volta toda no rio, fazer uma viagem de 6 dias, que duraria 6 dias, do que passar por Samaria, que duraria 3 dias. Eles preferiam evitar as pessoas de Samaria, falar com eles. Tanto é que chamar um judeu de samaritano era como se fosse um xingamento para eles. Eles não aceitavam de maneira nenhuma, então eles evitavam passar por Samaria e preferiam um caminho mais longo do que o caminho mais curto, que era passar por lá. Mas vai dizer que Jesus, ele é diferente. Jesus, assim como ele diz na tua palavra, em João mesmo, ele veio para os seus, mas os seus não deram crédito. Então, ele vai, entra por Samaria, mas vai dizer que na 6ª hora, acredito que era o meio-dia, Jesus já estava cansado, a sede bateu, a fome bateu, e Jesus parou no lugar para descansar. Jesus parou para respirar. Às vezes a gente entra em alguns lugares, assim como Jesus entrou no meio da viagem, e a gente cansa, a gente se fadiga, a gente sente fome, a gente sente sede. Muitas das vezes nesses caminhos a gente vai sozinho, não tem ninguém para levar, não tem ninguém para acompanhar, assim como Jesus era judeu, mas Jesus passou por Samaria, mas os discípulos não queriam passar, porque sabiam que encontrariam pessoas lá que não bate com as mesmas ideias, que não bate com a mesma fé, que não bate com a mesma ordenança, não vai entender. Mas Jesus, ele passa por lá, ele descansa lá, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo qual a conduta do povo samaritano, mesmo sabendo que o povo de lá é errado, mas ele sabe que é necessário ele passar por lá, porque havia alguém que ele precisava falar. Porque Jesus, ele não precisa alcançar uma multidão, ele precisa alcançar uma vida para que o milagre possa acontecer. Assim eu acredito que foi comigo, assim eu acredito que foi com você. Muitas vezes a gente está dentro do mundão, e aí alguém é encontrado por Deus, e através deste alguém encontrado por Deus, assim é espalhada a palavra de Deus no meio do nosso povo, no meio da nossa parentela, e nós temos a oportunidade de conhecer este Deus que salva, esse Deus que liberta. Da mesma forma foi Jesus. Jesus entrou naquele lugar, mas já sabendo que haveria uma coisa ali a ser encontrada, uma pessoa ali para ser salva. Vai dizer a palavra que Jesus se senta, Jesus ali se acalma, Jesus ali descansa. E da mesma forma, nós andamos muitas das vezes por alguns caminhos que nos cansam, que nos dá fome, mas a gente tem que aprender que não é largar tudo, que não é chutar o balde, que não é fazer barganha, que não é para fazer alvoroço, é para aprender a descansar. A gente fala que, muitos pregadores mesmo falam que lugar na terra não é lugar de descanso. Você tem que descansar sim. A gente cansa porque a gente é carne, a gente cansa porque a gente é carne, a gente chega uma hora que no meio da caminhada a gente tem que parar para respirar, e se a gente não parar para respirar, acontecem coisas terríveis. A gente tem que aprender, quando a gente está cansado no meio do ministério, no meio da nossa provação, a gente tem que ter um lugar de repouso, um lugar de descanso. E olha o lugar de descanso que Jesus foi encontrar em Samaria, um lugar que era totalmente ali improvável, um lugar que ninguém queria passar, um lugar indesejável por muitos. E este lugar de Samaria a gente tem que entender que é um lugar de aprendizado, e que a gente tem que passar todos os dias sim, para aprender a ouvir a voz de Deus. Aí vai dizer que Jesus, esperando ali sentadinho ali no cantinho dele, veio uma mulher. E o interessante é que mesmo que Jesus soubesse o que ele veio fazer, mesmo que Jesus soubesse qual era o propósito, ele esperou com que aquela mulher viesse até ele. Ele esperou com que aquela mulher viesse de encontro a ele. Mesmo que ele soubesse o que ele veio fazer, ele não foi até a casa daquela mulher, ele não foi bater na porta daquela mulher, ele simplesmente esperou, descansando pela vida daquela mulher. E aquela mulher chega até Jesus, viu ele sentado ali no tanque, no poço. E aí vai dizer que Jesus olha para aquela mulher e faz uma pergunta para ela.
faz um pedido, pede água. E ela fala, mas como o Senhor, que sendo judeu, pode pedir água para mim, que sou samaritana? Aí Jesus respondeu, se tu comeras o dom, conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirás e ele te dará a água da vida. Sabe, Jesus, ele sempre nos encontra no meio da nossa maior necessidade. A gente pensa muitas das vezes que não, mas Jesus, ele sabe a hora certa de chegar. Jesus, ele sabe a hora certa de agir. Jesus, ele sabe o modo de trabalhar na nossa vida. Às vezes a gente olha e fala que Deus está parado, que Deus está quieto, que Deus não está escutando, que Deus não está ouvindo. Mas a dizer que na Bíblia Sagrada o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. A gente pensa que Deus trabalha de um jeito, mas Deus trabalha de uma outra forma. E Deus, ele sabe agir nas nossas necessidades, porque assim como ele diz em Mateus, ele não deixa, se ele não deixa um pássaro passar fome, se ele não deixa que uma árvore caia, uma pétala de uma folha caia da árvore sem a ordenança de Deus, quanto mais é o cuidado que ele tem comigo e com você. Então, vai nos dizer que Jesus, ele segue aquela mulher pela necessidade que ela estava tendo. Ele senta ali, ele espera, e quando ela aparece, ele fala, me dá um pouco dessa água. Ela fala, mas como que o Senhor me pede da água se o Senhor é judeu, eu sou samaritano? O Senhor não sabe que a gente não se comunica? O Senhor não sabe que a gente não se fala? O Senhor não sabe que a gente não tem contato? O Senhor não sabe que a gente discorda de algumas coisas? O Senhor não sabe que a gente é tratado como um impuro? O Senhor não sabe disso? Ele vai dizer assim, mas se você soubesse quem eu sou, quem é esse que está te dizendo, você me daria dessa água, e se você me pedisse, eu te daria mais e mais do que você imagina. E aí aquela mulher curiosa, ela fala, mas Senhor, tu não tens com quem tirar, porque o poço é fundo. Onde é que vai ter? Onde é que o Senhor vai tirar essa água da vida? Aí ela vai começar a indagar Jesus, porque não conhece quem é. E ela fala, és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço bebendo ele próprio, dele, os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus estava dizendo isso, Jesus estava dizendo daquela água que ela estava bebendo, o Senhor Jesus estava dizendo do Espírito Santo dele. Vai dizer que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, é trajado como um manancial dentro da nossa vida. E a gente navega no seu Espírito Santo. Vai dizer que quando aquela mulher recebe essa palavra, quando ela vê que verdadeiramente aquele que está falando tem algum nexo do que ela está esperando, da necessidade que ela veio buscar, ela falou, Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, que não tenha que ter trabalho de vir aqui tirar água todo dia, porque eu tenho que vir aqui todos os dias pegar um vaso pesado, levar um vaso pesado para minha casa, e eu sei que depois, no final da tarde, talvez eu tenha que voltar aqui de novo e passo sede e preciso de água, então me dá dessa água para que eu não tenha mais este trabalho de buscar. E o Senhor Jesus vai dizer, vai lá, chama o teu marido e vem pra cá vocês dois. E ela disse, eu não tenho marido. Ela foi sincera com Jesus. E aí Jesus fala, verdade, você está sendo sincera. Verdade. Aí ela vai dizer, Senhor, vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar de adorar. Uma coisa que quando Jesus ele começa a tocar na nossa ferida, a gente quer desviar o assunto. A gente quer desviar o que Jesus quer falar conosco. E aí vai dizer que Jesus ele olha para ela e fala, olha, presta atenção. Eu tenho certeza que se você adorar aqui, você não vai receber nada. E se você for levar para Jerusalém, você também não vai receber nada. Mas não se preocupa, conjecturando, ele está dizendo, não se preocupa, porque o próprio Deus está à sua frente esperando que você peça e eu te perdoe.
A gente tem que ir para Samaria para encontrar o nosso erro, para encontrar as nossas falhas. A gente tem que ir para Samaria e reconhecer que muitas pessoas vão falar mal da gente, assim como falaram de Jesus quando os discípulos voltaram. A gente tem que saber que quando a gente for para Samaria, muitas pessoas não vão concordar com o que a gente está fazendo. A gente tem que entender que quando a gente for para Samaria, a gente vai se encontrar lá com pessoas erradas, mas que não é pra gente se desviar do caminho, é pra gente continuar da mesma forma, da mesma maneira, na mesma conduta, naquilo que o Senhor nos chamou. Jesus, ele encontra aquela mulher mesmo sabendo que ela é errada e mesmo sabendo que ela vai ali fazer perguntas, afirmando a sua fé, mas Jesus fala, olha, você está errada, você sabe que se você for fazer sacrifício aqui não vai valer de nada, e se você for pra lá também não vai valer de nada, mas não se preocupe, porque eu tô aqui pra te salvar, eu tô aqui pra te dar a água da vida eterna, eu estou aqui pra te dar algo novo, que você não conhece. O que a gente tem que entender é que a gente, quando passa por Samaria, é um lugar desagradável e que muitas das vezes a gente não quer passar. Sabe o que é Samaria? A hora que Deus toca em você, a hora que Deus cutuca o teu pecado, a hora que, assim como Paulo disse, o Espírito que estava para esbofetear a cara dele todos os dias, para que ele não viesse se vangloriar das obras que ele estava fazendo. Lugar de Samaria é lugar de você lembrar o que você fez no passado e o que Deus está agindo no seu presente. Lugar de Samaria é o lugar de você acordar e ver que há pessoas que tem que estar ali preparadas para ouvir do seu testemunho, porque nós estamos aqui para dar testemunho de Cristo. Mas é a palavra que aquela mulher, ela começa ali a conjecturar ali uma outra história para sair ali do foco do que Jesus estava falando para ela. Ela fala, mas o Senhor diz, o Senhor não, vocês dizem, vocês judeus dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém. E aí ele fala, não, mas é verdade, o certo é isso. Jesus em nenhuma maneira mente para nós. Por mais que a verdade seja dura, por mais que a verdade seja cruel, a gente tem que descer até lugares baixos para estar nos pés de Jesus e Jesus se revelar a nós de maneira tal que a gente reconheça o nosso erro. O Espírito Santo, assim como ele disse que daria para esta mulher, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo. Então nós temos que todos os dias nos convencer do nosso erro, nos convencer do nosso pecado. Quantas das vezes a gente está dentro do ministério e não choramos nenhuma vez por conta de um pecado que nós tenhamos cometido, mesmo que seja, assim como diz a palavra, não existe pecado pequeno nem pecado grande. Se é pecado e somos pecadores, temos que chorar e clamar para nos arrepender do pecado. Jesus, ele toca aquela mulher na necessidade e fala para ela, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava falando dele mesmo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E aquela mulher teve uma revelação de Deus. Ela olha para ele e fala, eu sei que o Messias, que chamam Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará de tudo. Mas aí Jesus fala para ela, você está com dúvida ainda, minha filha? Eu te digo, eu sou este que falo contigo. Eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. Eu sou esse que revela, eu sou esse que anuncia tudo. E nisto vieram os discípulos de Jesus e viram que Jesus estava falando com a mulher samaritana. Mas nenhum perguntou para Jesus por que fala com ela, por que o Senhor está fazendo isso, por que o Senhor está fazendo aquilo. Muitas das vezes a gente no nosso ministério, no que Deus coloca na nossa vida, as pessoas que estão do nosso lado não vão entender. A gente tem que focar que Deus colocou um propósito no meio do teu coração e que não é para ser egoísta, não é para que você se ache, que você se vanglorie nisso, mas é que muitas pessoas ao seu redor não vão entender o que você está fazendo, não vão entender o bem que você está fazendo. Vai dizer a palavra que Jesus, depois de falar aquilo, aquela mulher se tomou de uma alegria tão grande que ela deixou o que ela estava fazendo e foi até a cidade dela chamar todos aqueles homens que estavam lá. Vai dizer a palavra que aquela mulher se toma de uma alegria tão grande que eu acho que ela já recebeu o Espírito Santo de Deus e as águas já fluíram dentro do coração dela. Sabe daquelas vezes que quando Deus toca no seu coração e você sente um arrepio tão grande e que a alegria que está no seu peito, que muitas das vezes você chega chorando na presença de Deus, mas você sai de lá saltitando, tendo a certeza de que Deus pode operar no impossível na tua vida, tendo a certeza que Deus pode operar um milagre
milagre na sua história. É assim que aquela mulher saiu de lá, tendo a certeza que aquele homem com quem ela falava, assim como aqueles que estavam ali no caminho ali de Emaús, quando se encontraram, entraram dentro da casa e viram o pão partir, eles falaram um com o outro: você, quando ele estava aqui, o seu coração não queimava quando ouvia a voz dele? Da mesma forma, aquela mulher, eu acredito que ao mesmo tempo que ela naufragou nos rios do Espírito, ela também queimou o seu coração na presença de Deus. E vai dizer a palavra que ela saiu dali com uma esperança tão grande de anunciar às outras pessoas o que ela estava sentindo. Como eu disse desde o início da pregação, Deus não precisa alcançar multidões, Deus só precisa alcançar um para fazer a obra dele. Mas é a palavra que essa mulher vai até a cidade, chama todo mundo e disse: vem ver. O homem me disse tudo o que eu tenho feito. Será que este porventura não é Cristo? Será que vocês não reconhecem que é este mesmo, é Jesus, que este mesmo é o Messias? E diz que aqueles homens ouviram a voz dessa mulher e foram até onde ela falou que encontrou Jesus. Vai dizer que no versículo 31: e entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém eles lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que a ceifa venha? Eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus estava olhando aquele povo e falando: olha só, eu estou trazendo salvação onde vocês não quiseram ir. Eu estou trazendo salvação onde vocês não quiseram enxergar salvação. Eu sou diferente, eu quero que vocês sejam diferentes também. Vai dizer no versículo 36: e o que ceifa recebe galardão e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim os que semeiam com o que a ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é que semeia e o outro é que ceifa. E vos enviei para ceifar, onde vós não trabalhaste, outros trabalham, e vós entrastes no seu trabalho. Mas é a palavra aqui no versículo 39: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E olha só que coisa mais linda: o que era para ser lugar de passagem se tornou lugar de habitação. Vai dizer no versículo 40: indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então a gente tem que parar para analisar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, aquilo que Deus tem colocado na nossa história. Muitas vezes Deus nos leva a lugares que são desagradáveis, mas que é para ser cumprida a vontade dele. Muitas vezes a gente pensa que Deus ele não habita em tais lugares, mas você também, se Jesus, que era sendo o santo dos santos, passou por lugares de pessoas erradas, entrou em lugares de prostituição, entrou em lugares de pessoas que não adoravam, assim também nós temos que ser. Nós estamos aqui para seguir o seu caminho, para seguir os seus passos e não fazer a nossa própria vontade do nosso próprio jeito. Se a gente trata o ministério de Deus, se a gente trata a palavra sagrada, se a gente trata o ministério de Cristo conforme a nossa vontade, então nós não estamos seguindo o evangelho de Cristo, estamos seguindo o nosso próprio evangelho e colocando a nós mesmos no centro da nossa vontade. E Jesus quer que ele seja o centro da vontade. Ele quer que ele seja o centro de todas as coisas.
Ele quer que eu e você estejamos voltados para a presença dele. E que reconheçamos que mesmo que o lugar de Samaria seja um lugar desagradável, é neste lugar desagradável que você vai trazer várias histórias. Porque todos os discípulos de Jesus que foram ao encontro de Jesus, que tiveram um encontro com Jesus e foram chamados para ser apóstolos, para ser discípulos, tiveram que carregar alguma carga de história e tiveram que deixar alguma coisa. Nós temos que parar, analisar o que estamos fazendo, deixar o nosso próprio eu e agir segundo a vontade de Deus. Deus, eu não entendo o seu trabalho, eu não entendo o seu projeto, mas eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, assim como foi dito na palavra. Eu quero nascer de novo, eu quero ser fruto do teu Espírito Santo, eu quero ser moldado, eu quero ter a característica de Deus, eu quero ter a característica ali quando Jesus ali moldou, quando Deus ali moldou o humano e fez a sua imagem e semelhança. Eu quero ter a sua imagem e a sua semelhança novamente. Eu quero que o Senhor me traga novamente a tua presença, e mesmo que eu tenha que passar por lugares desagradáveis, que a tua presença esteja comigo, que a tua presença me alcance, que a tua presença fale, que a tua presença abunde na minha vida, que a tua presença venha inundar a cada um deste lugar. É assim que Jesus quer agir. Vai dizer a palavra o que aconteceu. Que Jesus, uma viagem que era para ser durada ali 6 dias ao redor de Samaria, essa viagem durou 3 dias, sendo Jesus ficando 2, num lugar onde ninguém queria ir. Muitas das vezes esse lugar que ninguém quer ir e que Jesus alcançou sou eu e você. Lugar pecaminoso, que achava que tudo que fazia era certo, tudo que fazia era lei, tudo que fazia era correto. E Jesus chegou para mudar a história, Jesus chegou para mudar a situação. E a gente tem que estar analisando isso, abrir os nossos olhos, voltar verdadeiramente para o Senhor e reconhecer quem Ele é na nossa vida. E que, assim como Ele disse que a ceifa, ela já está preparada. Assim como Ele operou na vida daquela mulher e na vida daquele povo. E Ele vai dizer que, assim como Ele diz na tua palavra, que o profeta dentro da tua casa não tem honra. Ali Ele viu que as pessoas daquele lugar que não seguiam a Ele, que não falavam com os judeus, que não tinham conhecimento, honraram mais a Ele do que o seu próprio povo novamente. O ministério de Jesus foi um ministério de sozinho. E Ele nos ensina que muitas das vezes nós vamos ter que passar por coisas sozinho. A diferença é que Ele nos fala na sua palavra no Evangelho de Mateus que Ele não nos deixa órfãos. Por mais que Ele não esteja em corpo presente, o Espírito Santo é quem intercede. E Ele não nos abandona, Ele nos direciona para o lugar certo. E nos acalma na maneira certa e na hora certa que devemos seguir. Então não se preocupe com o seu destino, mas curta a passagem que você for fazer. Não se preocupe em chegar na Galileia rapidamente. Se preocupe em fazer a trajetória no meio da sua caminhada. Não se preocupe em chegar em Galileia num estalar de dedos. Se preocupa e degusta o caminho que Deus tem para você, a história que Deus tem para fazer para você. Degusta aquilo que Deus quer agir na tua vida, a transformação que Deus quer operar na tua casa, a transformação que Deus quer fazer através da sua vida. É essa a história dessa mulher, é essa a história de Samaria. Você tem que passar por alguns lugares desagradáveis, mas se você não passar por certos lugares, você não vai ter bagagem, você não vai ter história, você não vai ter encontro, você não vai ter transformação. E as pessoas muitas das vezes pedem testemunho, porque eu e você somos testemunha de Cristo, testemunha do Espírito, testemunha dos feitos de Jesus. Então estamos aqui para passar sim por lugares desagradáveis, mas para carregar de lá coisas maravilhosas. Assim como que Jesus entrando lá, talvez por algum momento, se alguns discípulos orarem e falar: meu Deus, Ele vai passar por ali sendo um homem que Ele é, sendo o Messias que Ele é, e Ele passando por ali mesmo sabendo que muitos acharam desagradáveis, se agradou da obra que tinha feito. Assim tem que ser comigo e assim tem que ser com você. É dura a caminhada, mas depois no fim tem o sabor, e o sabor é de mel. É dura a caminhada, mas no fim tem recompensa. É dura a caminhada, é duro o choro, é dura as lágrimas, a tristeza, o desespero. Mas se a gente souber degustar o caminho de Samaria, a gente vai ver que muitas pessoas vão ser salvas através do meu e do seu ministério. Essa é a palavra que Deus
que Deus quis falar conosco. Eu não sei se algum de nós, se algum de vocês que estão ouvindo está passando por alguma situação difícil, mas Deus está falando que é só lugar de passagem, não é lugar de habitação, é lugar de passagem, é lugar de mudança, é lugar de história, é lugar de transformação. É desagradável, dói, a gente geme, a gente chora, mas tem um fim, tudo tem seu fim. E é isso que o Senhor quer ensinar para nós, que todo começo tem um fim. E a gente está aqui simplesmente para ouvir, para reconhecer o que Deus pode fazer na nossa vida. O que a gente não pode, de maneira nenhuma, fazer no meio do nosso ministério é desprezar, passar por lugares que não agradam os nossos olhos, passar por lugares que muitas das vezes a gente não quer ir. A gente não pode desprezar as provações, a gente não pode desprezar o cajado do Senhor, a gente não pode desprezar o que Deus quiser falar na nossa vida, quer seja bom aos nossos olhos, quer seja mal, porque a gente tem que fazer assim como o João falou, se arrepender todos os dias e diminuir para que o Senhor venha crescer na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada, para que Ele venha resplandecer no nosso ministério e que a gente venha reconhecer que a obra foi feita por Deus, mas que Deus usou um vaso valoroso na presença dele, que é eu, que é você. E Ele espera que eu e você façamos isso. Não despreze a provação, não despreze isso, Maria, não despreze o lugar, a dificuldade que você tem passado, porque isso é só ensinamento para mim e para a tua vida. E que Deus vai operar muitas coisas ainda grandiosas na tua vida, na tua casa, no seu ministério, na sua família, na tua saúde. E você vai ver, e você vai cantar o hino da vitória. Creio em Ti, creio em Deus. Creio que Deus operará grandes coisas na sua vida, grandes coisas na sua história. Amém? Que os irmãos possam estar na ligação direta com Deus, que possamos a cada dia mais buscar o local secreto, que possamos a cada dia mais nos ajoelhar, clamar a presença de Deus e que Deus possa responder grandemente e mostrar para nós a Tua verdadeira face, mostrar para nós o Teu poder, a Tua graça, a Tua excelência. Mas que a gente não canse de clamar e não canse de pedir a Ele, porque é só aquele que clama, que recebe alguma coisa, aquele que busca que encontra, e aquele que bate, que se abre. Então a gente tem que todos os dias abrir os nossos olhos, estar todos os dias atento ao que o Senhor venha falar na nossa casa, na nossa família. Por mais que seja difícil, Deus é contigo. Por mais que seja complicado, Deus está operando. E por mais que você não veja, Deus está fazendo por você. Creia nisso. Creia que Deus é contigo e que Deus trará grande testemunho através de todas as coisas que você tem passado e que você vai cantar o hino da vitória do outro lado. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, que os irmãos possam estar na graça e no conhecimento de Deus todos os dias. Que a paz seja com todos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.